E agora a gente vai falar novamente sobre o tarifaço de 50% anunciado aí por Donald Trump. O calendário, o relógio aí está correndo. O Brasil tem que encontrar uma saída, uma solução diplomática para essa crise. E para a gente entender melhor tudo isso que está acontecendo, nós convidamos para falar com a gente o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Feliciano Guimarães. Professor, muito obrigada por estar aqui entre nós para a gente tentar entender toda essa confusão do momento. Obrigado, Adriana. Obrigado, Renan, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês na Band News. Bem-vindo. Professor, eu já começo te perguntando a seguinte questão. Nós não estamos num momento de ritos diplomáticos sendo cumpridos como tradicionalmente são, de conversas e diálogos no rito da forma esperada. Como agir diante de um ator que é Donald Trump, que não cumpre esses ritos? O senhor considera que, até agora, as iniciativas do governo brasileiro estão na direção correta ou não? Eu acho que sim. Eu acho que o primeiro ponto que o governo brasileiro procurou foi se fortalecer internamente no Brasil, né? Chamou os empresários, principalmente os setores que iriam ser atingidos, mostrar a força da sociedade brasileira que não aceita passivamente essas medidas unilaterais. O segundo ponto foi uma foto até que apareceu na mídia do vice-presidente Alckmin com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Quer dizer, um país se fortalecendo perante uma negociação que vai ser muito dura. É claro que agora você tem que, talvez como principal objetivo, e não é só do Brasil, mas de muitos outros países que também foram afetados nessa segunda onda de tarifas, é ganhar tempo, né? O prazo de 1º de agosto é um prazo que foi colocado nessa negociação para que já esse prazo seja algo a ser negociado, né? Então o Trump coloca na mesa para que as outras partes já entrem para negociar um prazo mais dilatado, como aconteceu nas primeiras rodadas de negociação. Então acho que o Brasil se fortaleceu e vai tentar buscar empurrar esse prazo mais para frente para que você possa abrir a negociação, né? E são duas negociações básicas. A primeira negociação sobre as tarifas em si, que são as demandas das tarifas colocadas pelos Estados Unidos, né? E aquilo que o Brasil pode oferecer em troca. Se essa negociação ocorrer, é bom a gente ter consciência de que o cenário que nós vamos atingir não será o cenário de 10%, que é o cenário das tarifas, da primeira leva das tarifas. Nós temos um cenário pior para o Brasil, né? Porque os americanos colocam uma tarifa de 50%. Qualquer negociação entre 10% e 50% vai ser, obviamente, maior do que aquilo que a gente tinha de 10%, mas uma tarifa intermediária ainda mantém os negócios abertos, né? Os setores econômicos brasileiros podem mais ou menos se adaptar às tarifas, vão vender menos nos Estados Unidos, mas vão vender. Alguns setores são mais necessários aos Estados Unidos. Por exemplo, aviões da Embraer. A Embraer tem 50% do seu faturamento vindo dos Estados Unidos. Não tem aviões para substituir a Embraer nos Estados Unidos. A empresa canadense, que é a Bombardier, ela não consegue suprir os aviões e as partes e todo o serviço de manutenção dos aviões com facilidade. Os americanos precisam da Embraer, né? Se você viajar por dentro dos Estados Unidos e avião regional, é tudo avião da Embraer. Já outros produtos e commodities são um pouco mais substituíveis se o Brasil parar de exportar repetidamente, como mesmo o café ou o suco de laranja. É claro que isso vai aumentar a demanda por esse produto nos Estados Unidos e pode aumentar o preço nos Estados Unidos. O outro ponto que o governo brasileiro colocou na mesa, que eu acho importante, é uma aliança entre setores exportadores brasileiros e setores importadores americanos, para mostrar ao Trump que, obviamente, tem interesses domésticos nos Estados Unidos a favor da manutenção do comércio entre os dois países. Esse é o primeiro ponto, então negociar a tarifa. E o segundo ponto é fazer uma lista preparatória de eventual retaliação. Retaliação é a última medida. Só chegará a retaliação se os canais diplomáticos não funcionarem, né? Então, isso é algo que tem que ser pensado e tem que ser muito bem calibrado a retaliação, para que a retaliação não afete os nossos interesses, porque a gente importa muitos produtos essenciais dos Estados Unidos. Uhum. Então, por exemplo, carvão siderúrgico para a siderurgia brasileira, a gente importa dos Estados Unidos. Não tem como substituir isso facilmente. Então, a gente não vai retaliar os americanos nisso. Mas há outros setores que são sensíveis aos Estados Unidos, principalmente na área de propriedade intelectual e alguns setores de serviços, né? É bom lembrar que o presidente Lula falou que nós tivemos um déficit de 450 bilhões acumulados nos últimos 15 anos com os Estados Unidos. Isso envolve a balança comercial, que é déficit, que é de bens, mas envolve fundamentalmente a balança de serviços. Toda vez que um brasileiro entra num filme, num cinema para assistir um filme do Capitão América, manda dinheiro para os Estados Unidos. Toda vez que a gente abre um desses streamings para assistir uma série,
que muitos que a gente adora aqui, você manda dinheiro para os Estados Unidos. Sim. Então, os Estados Unidos são super superavitários em relação ao Brasil. Isso é o que mais espanta um ataque dessa virulência, com 50%. Pois é, professor, a gente está falando de questões muito pragmáticas, de como responder no mundo ideal, mas diante de tudo isso tem também as relações políticas. Recentemente, o presidente americano Donald Trump disse que em algum momento vai entrar em contato com o presidente Lula. Hoje nós vimos declarações do presidente à CNN Internacional dizendo que Trump não era imperador do mundo. Mais cedo, o chanceler brasileiro disse que o presidente Lula deve entrar em contato com Trump. O senhor acha que Lula deveria entrar em contato com Trump, deveria encabeçar essa negociação, fazer algum tipo de ligação? Eu acho que, primeiro, você tem que ter uma equipe muito poderosa e empoderada do lado brasileiro. Eu acho que o vice-presidente Alckmin tem sido a pessoa, ele tem aparecido na mídia, ele já era o líder das negociações da primeira rodada. Eu acho que ele tem que ser ainda mais empoderado. O que significa ser empoderado? Que ele pessoalmente, vá aos Estados Unidos com a missão, com grandes negociadores, grandes diplomatas brasileiros, e que o lado americano entenda que ele tem muito poder decisório. É o presidente Lula que empodera o vice-presidente Alckmin. E nesse ponto é muito importante que mude-se os interlocutores dos Estados Unidos, porque o governo brasileiro conversou nos últimos meses com setores do governo americano que, na verdade, não tinham poder decisório. Tinham muito pouco poder decisório. Então é preciso fazer uma nova leitura do governo americano para que o governo brasileiro tenha acesso às pessoas próximas ao presidente Trump, que tenham capacidade de influência do presidente Trump para que ele possa mudar uma posição ou outra. Sim. Esses setores estão dominados pelo Eduardo Bolsonaro, que há meses trabalha com esses setores nos Estados Unidos. Essa competição pela atenção do Trump é uma ação diplomática fundamental que o Brasil deve fazer nos próximos meses, que seria um instrumento tático importante no processo de negociação. Espero que esteja sendo feito. A gente não tem informação completa, porque isso é uma questão da diplomacia secreta, quase, né? Confidencial, Ô, professor, eu entendi então que o senhor está dizendo que é preciso ir ao encontro desses interlocutores que realmente estão falando do lado americano, representando o pensamento e as decisões de Donald Trump, mas que a figura principal para fazer isso agora não é o presidente Lula, e sim o vice Geraldo Alckmin. Isso. Até porque... Exato. E meu segundo ponto... desculpa interrompê-lo, pode falar. Não, até porque como colocar o presidente como protagonista para buscar uma ligação, buscar um encontro, e sendo que ele pode, de alguma forma, cair numa armadilha de buscar um encontro e ser vetado, e ser negado, ou, por exemplo, um encontro como foi com Volodymyr Zelensky e levar uma bronca pública diante de câmeras nos Estados Unidos. Então, ficou uma situação de encruzilhada para o presidente Lula para não levar uma porta na cara, né? Falando popularmente. Claro, por isso que o Lula só entra no último momento, que é na hora que quase tudo já estiver negociado e que a decisão final tem que ser tomada, aí o presidente Lula pode entrar em contato com o presidente Trump, sabendo e se preparando para não cair nas armadilhas que o Zelensky caiu, que o Ramaphosa da África do Sul caiu, e outros não caíram. Se você olhar o presidente Trump, ele se encontrou publicamente com vários, né? É certo que o governo brasileiro, desde o início do governo Trump, não tem estabelecido com o presidente Trump, com o seu entorno, as negociações políticas de mais alto nível. Não importa o quanto a embaixada do Brasil nos Estados Unidos trabalha, ela tem um limite de poder, a nossa embaixadora, ela tem um limite de onde ela até pode ir. Você precisa de um envolvimento presidencial mais forte. O governo brasileiro optou pela estratégia tradicional do Brasil nesses momentos, que é voar embaixo do radar, né, que é você não atrair as atenções americanas. Isso é impossível, por duas razões. Por conta da ligação umbilical entre a família Bolsonaro e o MAGA, que é essa facção política dentro do Partido Republicano, que é dominante hoje, e a segunda razão é por causa da China, por conta do nosso bom relacionamento com a China, que vem melhorando no governo Trump, no governo Lula, e que, obviamente, o governo Trump vê isso com maus olhos, né? Se é o país da América Latina, o Brasil, que tem a melhor relação política com a China, somos nós. Então, os americanos não veem isso com bons olhos. Então, seria impossível voar abaixo do radar americano nessa atual conjuntura política. Então, é por isso que você precisa aumentar o grau. E fazer isso que você falou, que é não deixar com que o presidente Lula seja exposto na negociação. Que ele caia numa situação em que o presidente Trump possa humilhar o presidente Lula publicamente, como aconteceu em outras ocasiões. Depende muito da arte da diplomacia, da capacidade dos nossos diplomatas de criar uma situação. Agora, último ponto... por favor, pode prosseguir. Não, pode prosseguir, por favor. Não, é que às vezes você vê na mídia, e em várias mídias brasileiras, que é importante despolitizar a negociação, que tem que falar sobre tarifas. Eu tenho uma visão contrária.
nós temos que politizar a negociação ao máximo. O presidente Trump faz essas decisões do ponto de vista político, ele não faz decisões meramente do ponto de vista econômico-comercial, não é? Sempre tem razões políticas colocadas dentro da negociação. Então, se nós entrarmos numa discussão exclusivamente de tarifas, um país que é 9 vezes o PIB do Brasil, a participação do Brasil no comércio exterior americano é menos de 2%, ao passo que a participação do comércio exterior dos Estados Unidos no nosso comércio exterior é de 10%, as chances de nós perdermos a negociação é muito alta. A chance de nós sairmos num cenário em que as tarifas continuam sendo muito altas é grande. Portanto, você tem que ampliar o leque de negociações. Você não pode entrar numa negociação com o Trump somente exclusiva nas tarifas. A lição que todo mundo devia aprender, e que os países lentamente estão aprendendo, é o Panamá. Quando o Trump começou o governo, ele ameaçou o Panamá retomar fisicamente, quase uma invasão militar, o canal do Panamá. O Panamá rapidamente respondeu dizendo: o que você quer? Ele falou: eu quero que você tire as empresas chinesas que controlam a entrada e a saída do Panamá. O governo panamenho rapidamente atendeu, fez a demanda, Marco Rubio foi para o Panamá, pegou a demanda, voltou para Washington, está aqui a demanda, o presidente Trump falou: agora eu quero o canal do Panamá de volta. E aí o Panamá não tinha mais nenhuma ficha de barganha para trocar. Ficou completamente vendido na negociação. Nós não podemos cair numa situação como essa. Portanto, nós temos que abrir o leque de negociação. Nós temos que trazer para a negociação o maior número de temas possíveis do imenso relacionamento bilateral entre Brasil e Estados Unidos, que não é só comércio e que não é só finanças, é imigração, são temas geopolíticos, são temas climáticos, são dezenas de temas que fazem parte do nosso grande relacionamento bilateral. Isso faz com que o Brasil tenha mais fichas de negociação. Se os americanos vão aceitar ou não a negociação, depende muito da arte diplomática. Portanto, reduzir o escopo de negociação é um movimento tático que aparentemente o governo brasileiro está tentando tomar, que eu acho que tem grande chance de não dar certo. Sim, o Brasil ficaria refém, né? Para a gente concluir, professor, sobre a investigação do Departamento de Comércio anunciada ontem, primeiro eu queria saber se causa espanto ao senhor, como causou a mim e a muita gente, a inclusão da 25 de março num documento do Departamento de Comércio americano para justificar uma anomalia, uma irregularidade comercial do Brasil, se também, nos termos desses documentos, a gente não está vivendo um momento muito estranho, e como agir em relação a isso, ou é apenas mais espuma para o caldo político ideológico que o Trump tenta trazer para essa discussão, e o Brasil, como o senhor já explicou muito bem, tem que também ser inteligente nessa abordagem. Veja só, o que vai acontecer? Digamos que a gente rapidamente agora, nas próximas semanas, atinja um acordo com o Trump e baixar a tarifa de 50% para 20%. Passam 3 meses, a investigação sobre a cláusula sub-301 é terminada, o presidente Trump coloca outra tarifa com base em outro argumento. Então, o que acontece? O presidente Trump ele abre o leque de negociação, ele aumenta os instrumentos de poder e pressão sobre o Brasil. E o Brasil tem que antecipar quais esses instrumentos de pressão serão utilizados, quais esses botões que ele vai apertar serão utilizados a quase qualquer momento. Então, por isso que tem que ganhar tempo, porque tem que esperar também essa outra investigação acontecer. Nós já fomos investigados no passado pela Super 301. Eu estudei na minha dissertação de mestrado exatamente isso, que era como o Brasil foi pressionado pelo governo Reagan no final dos anos 80, foi virado dos anos 90, a partir das investigações da Super 301, que é essa cláusula, né? Colocar a Super... Como é que nós vamos viver aqui em São Paulo sem a 25 de março? Isso não vai mudar no Brasil. Nós vamos continuar usando a 25 de março. Como é que o governo americano coloca na negociação o PIX, que é um patrimônio da sociedade brasileira, porque os bancos americanos e os serviços de tecnologia americanos não ganham dinheiro nas transações financeiras, eles querem ganhar dinheiro. Então eles aumentam os temas de negociação. Por isso que você tem que aumentar os temas de negociação. Porque se você reduzir, você perde, porque eles sempre vão ter mais para colocar. Então tem que também, em relação à cláusula Super 301, essa investigação, você tem que abrir uma negociação com os americanos em que você joga essa Super 301, o possível resultado, que será muito provavelmente negativo ao Brasil, na negociação atual. Porque senão, você faz um acordo agora com o Trump, implementa 20% das tarifas, passa 3 meses, sai o resultado da Super 301 contra o Brasil, o Trump tem mais um argumento para sair de 20% a 50%, e nós já fizemos todas as concessões na primeira rodada de 20%, e aí nós estamos de novo na parede. Então, é uma longa crise que nós vamos viver com os Estados Unidos, porque, no meu ponto final, os americanos querem mudar o governo do Brasil. Essa atitude não é uma atitude exclusivamente econômica e comercial. É uma atitude muito mais profunda em relação à forma como o Trump vê a posição do Brasil na ordem internacional e na América do Sul. Portanto, nós temos que estar muito preocupados, não só como todos estamos, mas nós temos que
saber que essa é uma longa batalha que vai durar no mínimo 1 ano ou mais, e que nós temos muitos brasileiros, infelizmente, trabalhando ativamente contra o país dentro dos Estados Unidos. Nós ouvimos aqui no Entre Nós, na Band News, o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Feliciano Guimarães. Muito obrigado por ter participado, conversado com os nossos ouvintes e telespectadores. Até uma próxima, viu, professor? Obrigado. É sempre um prazer. Até a próxima. Prazer todo nosso. Obrigada demais. Até outra oportunidade. Tchau, tchau.